Informação semanal com Fátima Moreira. Olá, boa noite, bom sábado, seja bem-vindo a mais um programa Informação Semanal aqui no Novo Canal. Foi esta semana que a vacina contra a Covid-19 AstraZeneca foi suspensa. A Direção-Geral de Saúde, o Infarmed e a Task Force avançaram num esclarecimento conjunto que procederam à interrupção temporária do processo de vacinação contra a Covid-19 com a vacina da AstraZeneca, tendo por base o princípio da precaução em saúde pública. A decisão surge na sequência do conhecimento de novos casos de reações adversas graves reportados por vários países europeus após a administração da vacina da AstraZeneca. No esclarecimento conjunto, as instituições reforçam que, conforme foi também comunicado pela Agência Europeia do Medicamento, estes casos continuam em avaliação pelo Comitê de Avaliação de Risco em Farmacovigilância e ainda não foi possível estabelecer uma relação de causalidade entre eles e a toma da vacina, esperando-se mais resultados durante esta semana. O ACES Val de Sousa Sul conta já com 10 mil vacinas contra a Covid-19 administradas. 10 mil doses de vacinas foram administradas no agrupamento de centros de saúde do Val de Sousa Sul, que integra os concelhos de Paredes, Penafiel e Castelo de Paiva. O número consta da publicação do diretor executivo deste agrupamento, Fernando Malheiro, que deu nota pública disso mesmo na sua página oficial. Para este responsável, todos os atores e agentes do topo até à base, que deram o seu contributo neste processo, devem sentir-se honrados. Em Passos de Ferreira, uma tecnologia inovadora permite que os utentes de IPSS contactem com a família e executem várias atividades. Uma tecnologia inovadora vai permitir que os utentes de várias instituições particulares de solidariedade social de Passos de Ferreira possam realizar diversas atividades de estímulo físico e cognitivo, aceder a conteúdos multimédia, assim como manter-se em contacto com família e amigos, através de videochamadas e troca de mensagens, fotos e vídeos. A tecnologia foi apresentada esta terça-feira pela vereadora da Ação Social Filomena Silva, consistindo num projeto inovador de sistemas interativos destinado a todas as instituições particulares de solidariedade social do concelho, com valência de terceira idade, Centro de Atividades Ocupacionais da Obra Social e Cultural Silvia Cardoso e Universidade Pro Sénior. Segundo a Câmara de Passos de Ferreira, este sistema inovador no país está inserido no projeto Culturarte, incluído no Programa de Apoio Cultura para Todos, sendo adaptado à realidade sénior, baseado em interfaces naturais, como toque e movimento de corpo e perfeitamente adequado às pessoas que nunca tiveram contacto com as novas tecnologias. E Felgueiras distribuiu abraços pela população idosa que vive em lares ou isolada. Com o objetivo de combater o isolamento social dos séniores, o município de Felgueiras adquiriu uma estrutura em acrílico que permite distribuir abraços pela população sénior que está em instituições, mas também que se encontra em isolamento. A vereadora da Saúde do município de Felgueiras, Rosa Maria Pinto, destacou em declarações ao Novo Canal que a iniciativa, que iniciou no dia 5 de março e já percorreu várias instituições particulares de solidariedade social, permite que os idosos, quer estejam nos lares, quer vivam sozinhos, possam sentir o abraço de uma pessoa de quem gostam, pode ser um familiar ou um amigo. A autarca realçou que inicialmente a atividade foi direcionada para as instituições particulares de solidariedade social, mas o município optou por alargar a iniciativa a outros utentes, alguns já sinalizados pela Ação Social e mesmo pela GNR. Trata-se de idosos que se encontram isolados e sem retaguarda familiar, que através desta estrutura podem abraçar um amigo ou um familiar. O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esteve esta segunda-feira na reabertura do Centro Escolar de Passos de Ferreira. Relativamente a este reinício das aulas, é importante dizer, como hoje podemos ver, que as escolas continuam a assegurar um conjunto de procedimentos que as fazem lugares seguros. Vimos todos os protocolos de circulação, a higienização das mãos, a higienização também dos espaços, e a forma como agora vimos, não sendo ainda obrigatório, como a grande maioria das crianças do primeiro ciclo já utiliza também
por decisão dos encarregados de educação, as máscaras aqui com um compromisso suplementar para que exista segurança. Foi para nós um gosto receber aqui o Sr. Ministro da Educação para assinalar esta reabertura das escolas e do ensino presencial. Receber o nosso Conselho foi severamente fustigado pela pandemia, é também um sinal claro e inequívoco que damos à comunidade e aos pais de forma particular que a escola é segura e tem todas as condições para este regresso às aulas. Marco de Canaveses reconhece que atividades letivas não presenciais agravam desigualdades. Com o arranque do ensino pré-primário do primeiro ciclo, a Presidente da Câmara de Marco de Canaveses, Cristina Vieira, reconhece que o impacto do ensino à distância é significativamente negativo em termos de desenvolvimento biopsicossocial das crianças e jovens, agravando as desigualdades. Durante este período, no Concelho de Marco de Canaveses, mais de 70 crianças e jovens frequentaram presencialmente cerca de uma dezena de estabelecimentos de ensino, por lhes ter sido considerado ineficaz a aplicação do regime não presencial pelos agrupamentos ou pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. A Presidente da Autarquia realça que o funcionamento presencial das atividades letivas é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens. Já a Câmara Municipal de Castelo de Paiva disponibilizou apoios aos empresários do concelho. A Câmara de Castelo de Paiva disponibiliza novos apoios a empresários locais para mitigar os efeitos negativos da crise originada pela pandemia. Face às medidas de confinamento, foram executadas medidas de caráter temporário e extraordinário, com o objetivo de impulsionar a atividade económica no atual contexto de pandemia e que contribuem para a garantia da manutenção dos postos de trabalho. O município refere que, por proposta do Presidente da Autarquia, Gonçalo Rocha, o Executivo Municipal deliberou aprovar a atribuição de um apoio financeiro não reembolsável numa prestação única de 250 € a empresas privadas que tenham por objeto a prática de atos de comércio e prestação de serviços com domicílio fiscal e sede no Concelho de Castelo de Paiva, que possuam estabelecimento comercial, prestação de serviços aberto ao público e até 8 trabalhadores ao seu serviço, no montante, como disse, de 250 €. A Câmara Municipal deliberou ainda aprovar a atribuição de um apoio financeiro não reembolsável a empresários em nome individual, com domicílio fiscal sede no Concelho de Castelo de Paiva, que tenham por objeto a prática de atos de comércio e prestação de serviços com domicílio fiscal e sede no Concelho de Castelo de Paiva, que possuam um estabelecimento comercial aberto ao público, exceto se no ano económico de 2020 não tiverem exercido atividade, nem tiverem obtido qualquer rendimento da categoria B. O apoio financeiro é igualmente de 250 €. O município de Peso da Régua celebrou um acordo de colaboração com o IHRU que vai beneficiar cerca de 206 famílias. O município do Peso da Régua assinou esta terça-feira um acordo de colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana que vai beneficiar 206 famílias num investimento de 15 milhões de € em habitação social. A assinatura deste acordo irá apoiar um total de 488 pessoas que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem da capacidade financeira necessária para encontrar uma solução habitacional condigna. O município avança que dos 15 milhões de € previstos no âmbito do acordo de colaboração, cerca de 12 milhões são disponibilizados pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, sendo que destes 7 milhões são concedidos sob a forma de comparticipações financeiras não reembolsáveis e 4 milhões a título de empréstimo bonificado. A Câmara Municipal refere que o restante montante de 2 milhões é assegurado pelo município. Já Lamego investe 12 milhões de € em obras de requalificação e reabilitação. A Câmara Municipal de Lamego anunciou um plano de fundo de renovação urbana no concelho que vai revolucionar, pela via da requalificação e construção, diversos equipamentos, parques, passeios, vias e outros acessos, num investimento total de 12 milhões de €. Algumas destas obras já estão em curso ou já foram adjudicadas. O município destaca que os 11 novos projetos de melhoramentos urbanísticos que resultam num investimento de 12 milhões de € são apoiados por fundos comunitários do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Foi lançado o concurso público internacional para a nova ponte no Douro.
O Governo lançou esta terça-feira o concurso público internacional de concessão de uma nova ponte sobre o Rio Douro, entre o Porto e Vila Nova de Gaia, para a circulação do metro do Porto. O gabinete do Ministro do Ambiente e da Ação Climática esclarece em comunicado que, ao abrigo do concurso de ideias para a nova ponte, os projetos submetidos até julho de 2021, cujos estudos prévios fiquem classificados nos 3 primeiros lugares, receberão prémios entre os 50 e os 150 mil euros. O mesmo gabinete salienta que o júri do concurso, composto por 11 elementos, inclui, entre outros, os arquitetos Eduardo Souto de Moura, Alexandre Alves Costa e Inês Lobo. O projeto vencedor, a quem será adjudicada a execução do projeto da nova ponte, será conhecido no segundo semestre deste ano e o início das obras, depois de realizado o concurso para a construção, deverá suceder nos primeiros meses de 2023. O eurodeputado Paulo Rangel visitou Paços de Ferreira e diz-se preocupado com o abandono de Citânia de Sanfins. O Novo Canal esteve à conversa com Alexandre Costa, presidente do Partido Social Democrata de Paços de Ferreira. O eurodeputado Paulo Rangel visitou o Concelho de Paços de Ferreira a convite da estrutura concelhia local. Segundo o PSD Paços de Ferreira, o eurodeputado ficou preocupado com o abandono da Citânia de Sanfins, que considerou um crime contra a história de Paços de Ferreira e de Portugal. Segundo a Comissão Política Concelhia Social-Democrata, o eurodeputado lamentou o cenário de abandono verificado naquela importante zona arqueológica da civilização castreja na Península Ibérica. Paulo Rangel responsabilizou a Câmara Municipal pela falta de cuidado na preservação do local. Alexandre Costa, líder da Conselhia do PSD, em declarações ao Novo Canal, disse que é necessário valorizar o património concelhio através da preservação, manutenção e dinamização da Citânia de Sanfins. Nós achamos que é preciso, em primeiro lugar, é preciso uma maior valorização do nosso património. E depois, dentro disto que é o património e valorizar o património, nós achamos que há aqui três aspectos que devem ser de especial relevância e que devem merecer um tratamento diferente. Em primeiro lugar, a conservação, porque é fundamental garantir que aquele espólio e a Citânia de Sanfins continue e que seja preservada e que haja segurança, que não corramos aqui o risco de a falta de intervenção e a falta de manutenção e até algumas áreas que devem ser desenvolvidas naquele espaço não seja também um fator de não havendo isto, um fator de abandono que possa ainda degradar mais a Citânia. Por isso achamos que é importante neste momento conservação, segurança, manutenção do espólio que temos. Depois, outra área tem a ver com o descobrir. Temos que continuar a querer saber mais sobre a Citânia todos os dias. E eu acho que nessa vertente não se compreende que o município de Paços de Ferreira já há vários anos que, sendo um concelho que tem um valor tão rico arqueológico, que não tenha nos seus quadros um arqueólogo. Não é compreensível que nós não tenhamos alguém que possa estar a trabalhar permanentemente naquilo que é o trabalho histórico e descobrimento sobre o que foi e o que é a Citânia de Paços de Ferreira. Portanto, Costa, aqui mas... é outra área que nós achamos. E depois deixe-me só terminar, dar aqui só a tónica nestes três eixos. Outra tem a ver com a questão de dinamizar, porque também a Citânia de Sanfins deve também ser dinamizada culturalmente, através de programas, através de um desenvolvimento de um programa mais abrangente, que até pode ser articulado e desenvolvido com o Porto e Norte para potenciar aqui o nosso concelho, depois em determinadas áreas, que é na parte económica, na parte cultural, na parte de educação e informação. Entendemos que há aqui um grande trabalho a fazer. Entretanto o Novo Canal também tem a informação que estão já, que vão avançar brevemente alguns projetos para a Citânia de Sanfins e que têm em vista precisamente a preservação e a dinamização daquele local. Aquilo que nós soubemos, inclusive foi anunciado saiu na base Gov, precisamente depois de nós lá estarmos, em simultâneo, no dia 12, é que vai ser reconstruída
modelo de uma unidade familiar que já existia lá e que depois já há muito tempo que ardeu. Penso que até anterior a este executivo, que ardeu e nunca mais foi reconstruído. Em comunicado, o PSD faz referência também a atos de vandalismo e até de roubo, ou se calhar furto, não é? Isto tem acontecido nos últimos tempos? Aquilo que nós vamos sabendo é que há muros que vão desaparecendo pedras, já vai havendo aqui alguma perda de algum material histórico. Nós, quando falamos na questão dos atos de vandalismo e tudo, tem a ver precisamente com aquilo que eu falei no início, que é a questão da conservação, da manutenção, de haver ali também, se houver mais atividade, se calhar, por exemplo, neste momento a Citânia de Sanfins pode-se entrar lá com uma motorizada, com um jeep. Não devia ser possível, não? Devia haver aqui alguns obstáculos, algumas barreiras para que isso não acontecesse. E são, às vezes, pequenas coisas, não é? Mas que se forem trabalhadas e se forem pensadas, podem representar e podem dar a garantia que a Citânia de Sanfins continuará a ser o ex-libris que é e que seja também um polo de atração para toda a gente e em especial aqui para o norte, que será mais próximo, mas eu acho que pode ir muito mais além do que isso. PSD Passos de Ferreira reclama da autarquia medidas de preservação e dinamização da Citânia de Sanfins. O Novo Canal tentou apurar a posição da Câmara Municipal sobre as declarações, quer de Paulo Rangel, quer da Conselhia do PSD. Fonte da autarquia afirmou não ser pretensão do Executivo reagir a situações de foro partidário em período pré-eleitoral. Adiantou, no entanto, que brevemente a autarquia avançará com alguns projetos que têm como objetivo precisamente a preservação e dinamização da Citânia de Sanfins. O CDS Paredes quer conhecer o parecer da ERSAC sobre a viabilidade da empresa municipal dos serviços de água e saneamento. O Novo Canal esteve à conversa com Raquel Coelho, vice-presidente do CDS Paredes. A Comissão Política do CDS-PP Paredes solicitou esclarecimentos ao Presidente da Câmara Municipal de Paredes sobre o andamento do processo de municipalização dos serviços de água e saneamento que o Executivo Socialista pretende levar a cabo. Raquel Coelho, vice-presidente do CDS-PP Paredes, avança com várias perguntas, nomeadamente afirma querer saber se a autarquia já possui o parecer da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos e, se sim, porque é que ainda não o tornou público. O CDS pretende saber se o município já tem na sua posse o parecer da ERSAC, que é a entidade reguladora das águas, sobre o modelo económico apresentado pela Câmara de Paredes para o resgate das águas. Se o conhece, se o tem, quais são os seus termos e se vai ou não tornar público e porque é que não o tornou público até agora, se já o tem. Se não o tem, como é que avançou para um processo de municipalização, remunicipalização das águas e para o endividamento da autarquia sem o conhecer? Portanto, é uma pergunta muito simples. Tem ou não tem? Tem, porque é que não o tornou público? Não tem, porque é que avançou para o endividamento e para a remunicipalização sem o ter, quando nos disse várias vezes que só avançaria depois de ter o parecer da ERSAC. A vice-presidente do CDS-PP afirma temer que este processo se torne num maior endividamento da autarquia para valores inaceitáveis e cuja justificação ainda não foi fornecida pelo presidente da Câmara, Alexandre Almeida. Supomos que ele já poderá existir, tendo em conta o decurso do tempo que já decorreu desde que se iniciou o processo de remunicipalização, tendo em conta que o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Alexandre Almeida, já nos disse em diversas assembleias municipais que aguardava o parecer da ERSAC, que o parecer da ERSAC está pedido. Também já teve a oportunidade de o dizer na Comissão de Acompanhamento das Águas, que entretanto foi criada na Assembleia Municipal de dezembro de 2019. Portanto, nós admitimos que ele já possa existir e que não seja do nosso conhecimento, nem do nosso, enquanto oposição, nem do conhecimento dos municípios. E ressalvar que nós questionamos o Sr. Presidente da Câmara ao abrigo do direito da oposição que nos permite que o façamos. E soubemos pela comunicação social
que o processo do empréstimo fica concluído no final deste mês de março e que no início de abril será comunicado à Comissão de Acompanhamento, onde estão representados todos os partidos, o resultado e será aí feito um ponto de situação. Portanto, se ele já existe e se é do conhecimento do Presidente da Câmara, mas só vai dar a ser a conhecer à Comissão de Acompanhamento em abril, ele está, portanto, a dizer-nos que vai avançar com a contração de um empréstimo no mês de março, antes de dar a conhecer aos partidos da oposição e aos municípios o conteúdo desse parecer. Parecer esse que é sobre a viabilidade do modelo económico apresentado pelo município para o resgate das águas. Portanto, é um parecer que, sendo negativo, que nós não sabemos se ele existe e se ele é negativo, mas a existir e ser negativo, ou quando vier a existir e ser negativo, vai pôr em causa o processo de resgate das águas, designadamente o montante que nos vai custar a todos remunicipalizar as águas. CDS-PP Paredes quer saber se a autarquia já possui o parecer da entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Sobre a matéria, a Câmara de Paredes remete esclarecimentos para breve, assim que tenha todas as informações na sua posse, de forma a poder esclarecer as populações sobre o processo de municipalização dos serviços de água e saneamento. Vitorino Silva, mais conhecido como Tino de Rãs, anunciou esta semana que apoia a candidatura de Paulo Araújo Correia à Câmara Municipal de Penafiel. A conselheira do PS Penafiel afirma que Vitorino Silva, popularmente conhecido como Tino de Rãs, líder do partido Reagir, Incluir e Reciclar, apoia o candidato do PS Penafiel, Paulo Araújo Correia, às eleições autárquicas de 2021. A conselheira socialista avança em comunicado que Tino de Rãs considera que Penafiel e os penafidelenses não podem continuar indiferentes à diferença, sendo necessária uma mudança no concelho capaz de realizar os sonhos dos penafidelenses. O comunicado à imprensa do PS Penafiel realça que o Partido Socialista de Penafiel afirmou, no passado dia 3 de março, Paulo Araújo Correia como candidato às próximas eleições autárquicas, uma decisão consensual entre os membros da Comissão Política e em que todos enalteceram a vontade, o mérito, a capacidade e a resiliência que o candidato tem demonstrado para se afirmar como o melhor candidato do PS à Câmara Municipal de Penafiel. Em Paredes foram eliminados mais de 878 ninhos de vespa asiática nos últimos 3 anos. A Proteção Municipal de Paredes destruiu mais de 878 ninhos de vespa asiática em 3 anos. O Serviço Municipal de Proteção Civil de Paredes, em 2019, reportou a eliminação de 461 ninhos de vespa velutina. Em 2020 foram eliminados 393 vespeiros e em 2021, até à data, 24 ninhos desta espécie invasora foram exterminados. Por freguesias, segundo a Câmara Municipal, Paredes, Rebordosa, Lordelo, Gandra e Recarei são as mais afetadas com a existência de vespeiros. O vereador da Proteção Civil, Elias Barros, sublinha que neste momento o prazo médio de resolução é de 24 horas e não existe nenhum ninho a aguardar intervenção. A par da sua visita a Passos de Ferreira, o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, afirmou a passagem da Seleção Nacional de Handball aos Jogos Olímpicos como um feito histórico. O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que esteve no Centro Escolar de Passos de Ferreira para assinalar o regresso ao ensino presencial, considerou um feito histórico a qualificação de Portugal pela primeira vez na história do handball nacional para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Bom, é um feito histórico, absolutamente notável. Nós tocamos o céu. Eu, que sou um antigo atleta de handball, um seguidor acérrimo da nossa seleção de handball, ontem vivi um sonho, podermos qualificar para os Jogos Olímpicos, e é preciso dizer, a única oportunidade que as nossas seleções de pavilhão tiveram de participar nos Jogos Olímpicos foi em 1992, com o desporto hóquei-patins como modalidade de exibição. E agora voltamos, ainda por cima num pré-olímpico muito especial, em casa da França. Ganhamos a França, que foi já campeã olímpica, campeã do mundo, campeã da Europa, e deixamos para trás a Croácia, que também já foi campeã olímpica da Europa e do mundo, e por isso temos que estar muito felizes, temos que estar muito orgulhosos da Federação, dos nossos atletas, da equipa técnica e médica, e este também é um grande momento para podermos homenagear
o Quintana, que era mais um e que estará certamente também com toda a equipa nos Jogos Olímpicos. O Novo Canal promove este dia 27 de março o seu primeiro torneio de xadrez online. Ora, veja como participar. O xadrez é uma aposta aqui do Novo Canal, quer seja no programa Checkmate, onde quinzenalmente falamos sobre o mundo mágico das 64 casas, e agora também com este desafio que lançamos a todos os jovens sub-10, sub-14 e sub-18 para participarem no torneio de xadrez que iremos organizar no próximo dia 27 de março, a partir das 15 horas, na plataforma lichess.org. Terão de se juntar à nossa equipa e, a partir daí, poderão inscrever-se no torneio do vosso escalão etário e depois terão 7 rondas em que em cada uma delas terão de mostrar a vossa mais-valia no xadrez. Terão 5 minutos com um incremento de 5 segundos por cada lance efetuado para ganharem a partida e assim provarem que são ainda melhores nos tabuleiros. O convite está feito, participem neste torneio gratuito e destinado aos amantes do xadrez. E foi esta sexta-feira, dia 19 de março, celebrado o Dia do Pai. O Novo Canal foi recolher a opinião das sinceras e perspicazes crianças. Eu amo. Eu gosto muito do meu pai. Muito, 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 muito. Gosto. Muito. Gosto. Muito. Sim. Sim. Muito, 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 muito. Sim. Gosto muito. Sim, muito. Porque ele é muito especial para mim. Eu gosto quando eu vou para a cama, ele faz brincadeiras comigo e eu rio-me muito e durmo melhor. Porque ele é especial. Porque ele é muito especial e ele brinca muito comigo. Porque ele é simpático, ele gosta de brincar comigo, faz muitas coisas divertidas comigo. Porque ele é muito meu amigo, faz coisas que eu quero. E eu digo alguma coisa, ele faz o trabalho dele. E também porque ele gosta muito de mim, porque eu também faço coisas que ele também quer. Porque ele brinca comigo, é divertido, faz muitas piadas. Ele é divertido, dá-me miminhos, faz tudo, tenta sempre alcançar o que eu quero. Ele é divertido, ele brinca comigo, faz tudo o que eu quero. E celebramos este sábado, 20 de março, o Dia da Felicidade. Deixo-o com uma pergunta. É feliz? A felicidade para mim anda sempre junto com a palavra liberdade. Portanto, se eu conseguir estar livre, ou seja, basicamente fazer um bocadinho daquilo que eu gosto e daquilo que eu quero, pronto, caracteriza um bocadinho daquilo que é a felicidade. Felicidade para mim é um estado de espírito, quase de bem-estar, do equilíbrio em todas as situações, emocional, física, psicológica. Só mais por aí. Para mim a felicidade é a compreensão, além de tudo, uma vida, não digo normal, não é? Temos que fazer por isso e eu acho que sim, é viver o dia a dia. O Informação Semanal vai agora para uma curta pausa de 30 segundos para compromissos publicitários. Voltamos daqui a nada com a segunda parte e com a companhia de Diogo Meireles. Até já! Seja bem-vindo a esta que é a segunda parte do Informação Semanal e tal como prometido na primeira parte, já temos na nossa companhia Diogo Meireles. Boa noite, Diogo. Olá, boa noite. Bem-vindo ao Novo Canal mais uma semana. Obrigado. Diogo, o primeiro tema que nos traz hoje é a rede de percursos pedestres nas Serras do Porto, que será concluída esta primavera. Primavera esta começa precisamente este sábado. Exatamente. Temos aqui uma excelente notícia a nível da valorização do património do Parque das Serras do Porto.
Neste caso é um parque que atravessa 3 municípios, Gondomar, Paredes e Valongo. É uma aposta muito importante que vai permitir oferecer à comunidade uma dinamização de percursos pedestres, de trilhos, em que as pessoas podem percorrer a pé ou de bicicleta, e é um importante sinal para as pessoas poderem usufruir e praticarem desporto outdoor, ao ar livre. E cada vez está mais em voga esse tipo de desporto, principalmente com esta pandemia. Certo. As pessoas que passaram muito tempo confinadas, eu acho que cada vez mais valorizam este tipo de atividades ao ar livre, e não só ao ar livre, aqui em contacto com a natureza. Acho que cada vez mais as pessoas procuram este tipo de oferta, e é uma excelente notícia que nós vamos poder usufruir muito em breve. E, entretanto, surgiu outra novidade muito importante, há precisamente uma semana, portanto no sábado passado, em que foi inaugurado o Centro de Escalada de Valongo. Sim. Aqui mais uma aposta do município de Valongo, que se assume como a capital do desporto outdoor. Este centro de escalada já foi inaugurado, agora ainda não está aberto ao público pelas restrições normais, e o município de Valongo já anunciou que assim que forem levantadas as restrições, este equipamento ficará disponível. Portanto, aqui uma boa notícia para a região, porque isto realmente é algo que fazia falta, e creio que vai ter uma procura muito grande. Este parque inclui, lá está, como tinhas dito, os 3 municípios, 6 serras e paisagens fantásticas de cortar a respiração. Certo, olha, eu próprio, sempre que me desloco até ao estúdio de Novum Canal, por breves minutos, consigo contemplar a paisagem destas serras do Porto, e realmente é aqui um património paisagístico, biológico, arqueológico e material e construído que estas serras do Porto têm, que nós devemos preservar e devemos colocar, sobretudo, à disposição das pessoas da região. Uma aposta destes 3 municípios e do Distrito do Porto na valorização daquele que é o património paisagístico, natural das serras do Porto. E um pulmão verde muito importante para esta zona. Muito bem, Diogo. Passamos ao segundo tema, a diferença entre o salário mínimo e o salário médio em Portugal. O que é que tens a dizer sobre este assunto? Nós, há alguns programas atrás, falamos sobre o preço dos combustíveis. Comparativamente aos salários e ao estilo de vida dos portugueses. Exatamente. Só que na altura abordamos apenas o preço dos combustíveis, e o preço em Portugal era dos mais elevados, o quarto mais elevado. Obviamente também temos de ver com a capacidade, com o poder de compra dos portugueses. E já ali naquele estudo nós observávamos que o preço realmente era muito elevado para o poder de compra dos portugueses. E desta vez vamos abordar o salário mínimo e o salário médio em comparação com alguns países da Europa. Exatamente. E podemos ver que, efetivamente, o salário mínimo em Portugal é muito baixo. São 665 euros brutos. Este salário mínimo entrou em vigor desde 1 de janeiro de 2021. E importa também perceber não só o salário mínimo, mas também o salário médio. E aqui o salário médio de Portugal situa-se nos 1.418. Isto dá uma diferença de 753 euros entre o salário médio e o salário mínimo. Se nós observarmos o panorama a nível europeu, podemos perceber que na linha da frente, o país onde o salário mínimo é mais elevado, que está definido por lei, portanto há essa obrigatoriedade, que é o caso do Luxemburgo, em que o salário mínimo é de 2.201. Só no caso da Suíça, e aqui a Suíça não tem um salário mínimo, mas apenas na região de Genebra foi estabelecido uma remuneração mínima legal de 3.812, o que faz com que na Suíça o salário mínimo, com esta condição, seja efetivamente mais elevado. E na Suíça acontece que tanto o salário mínimo é mais elevado como o salário médio também. O salário médio situa-se nos 6.030. Portanto, estamos aqui a falar de um campeonato na pole position, muito mais acima. Mas importa refletir no caso de Portugal. Se nós observarmos os 665 euros, sem fazer grandes reflexões, se nós olharmos para os custos que as famílias têm no seu dia-a-dia,
O que é que se pode fazer com 665 euros? Portanto, temos esta variação aqui entre o salário mínimo e o poder de compra dos portugueses. Exatamente. Que também está patente neste estudo. Também está patente neste estudo, exatamente. É que mas aqui será mais uma reflexão que nós podemos já fazer, tendo em conta os dados que este estudo nos demonstra, porque o estudo não refere, não vai muito mais além da indicação dos números. Importa esmiuçar os números, que isso é muito importante, e tipicamente nós ficamos só pelos números e não fazemos uma reflexão crítica. E neste caso, torna-se necessário fazer uma reflexão crítica porque, no final de contas, o que não tem acontecido é um aumento do salário mínimo, um aumento do salário médio, um aumento do salário mais comum, que isso também é importante, não falar só do salário médio, é o salário que é mais, que a maior parte das pessoas oferece, portanto o salário que nós costumamos falar da mediana do salário, portanto qual é que é o valor mais vezes observado. Isso também seria aqui um valor importante, porque o salário que está na mediana significa que a maior parte das pessoas, portanto é o valor que mais vezes que mais vezes as pessoas recebem, é esse valor da mediana. Se bem que o salário mínimo, a maioria dos portugueses oferece desse salário mínimo. É uma grande percentagem. Lá está. E isso, não só uma grande percentagem dos portugueses recebem o salário mínimo, como certamente o salário que a maior parte dos portugueses recebe andará por volta dos 1.800 euros. Portanto, andará sempre ali por volta do salário mínimo e dos 1.000 euros. E é uma remuneração muito baixa. E aqui nós devemos falar nas soluções. Porque o que é que tem acontecido, e é isto que é importante deixar claro. É importante estimular que as empresas ofereçam um salário melhor. Mas para que as empresas também se sintam disponíveis para o fazer, a parte da contribuição fiscal tem, sem dúvida nenhuma, de diminuir. E o que é que já tem acontecido? referimos isso aqui num outro programa. Portanto, nos últimos anos assistimos ao aumento do salário mínimo, mas não a apoios a essas empresas para que o possam fazer com mais dignidade. E aqui o problema está no Estado, porque o Estado fica com uma fatia muito importante. E o que é que tem acontecido? E é importantíssimo elucidar quem nos acompanha. O Estado tendencialmente quer ficar com o dinheiro e depois geri-lo a seu belo prazer. E temos de fazer exatamente o oposto. Mas aqui, mais uma vez, é importante que o dinheiro esteja do lado das empresas e as empresas farão o que acharem melhor ao seu dinheiro e certamente as empresas querem ser eficientes, querem motivar os seus trabalhadores e estou certo que o dinheiro, estando a ser gerido mais do lado das empresas, para depois ser distribuído pelos colaboradores dessas mesmas empresas, é melhor gerir dessa maneira do que ser o Estado a intrometer-se e depois apoiar, definir o salário mínimo que não é nada razoável, distribuir a riqueza que não tem conseguido fazer e quando tem de prestar apoios aos cidadãos acaba por não conseguir fazer grande coisa. Mas aí estás a aplicar o bom senso dos empresários portugueses. Há empresários portugueses que certamente o farão, mas há outros que não. Exato, aí depois é difícil controlar o comportamento de todos os empresários. Agora, será que um empresário que quer a sua empresa mais eficiente, quer os seus colaboradores mais satisfeitos, quer os trabalhadores motivados, quer os trabalhadores a produzir mais, não teria disponibilidade para aumentar o rendimento? Eu creio que sim. Eu acho que os empresários, e isso era uma questão importante, perguntar aos empresários onde é que eles sentem mais dificuldades. Se eles sentiriam mais dificuldades em aumentar o salário dos colaboradores ou pagar menos impostos. Eu acho que eles focariam certamente em pagar menos impostos. Muito bem, Diogo. Sobre este tema terminamos por aqui. Queres acrescentar mais alguma coisa? Sobre este tema, apenas referir o seguinte, que Portugal, só a Grécia tem números muito semelhantes ao de Portugal, 650 euros, no caso salário mínimo 1.060 aqui. Porque baixou há pouco tempo devido à crise que a Grécia ultrapassou. Exato, e são valores muito baixos, mas nós temos é de olhar para países como a Espanha, como a França, como os Países Baixos, em que os salários, o nível de salários lá são efetivamente bons e nós temos é de olhar para esses exemplos e caminhar nesse sentido.
Muito bem, Diogo. Passando para o último tema de hoje, segundo a OCDE, se nada mudar nos próximos 30 anos, teremos que trabalhar até aos 72 anos. É uma preocupação. É uma enorme preocupação. Eu creio que, tendo em conta o bom senso, trabalhar aos 72 anos, aqui ficará ao critério de cada um, porque é isso que eu defendo, fica ao critério de cada um até que idade é que a pessoa deseja trabalhar. Nós observamos pessoas em que com 80 anos continuam a trabalhar e sentem-se muito bem. Portanto, aí ficará ao critério de cada um se acha que deve trabalhar nessas idades ou não. Agora, definir para toda a gente este limite que poderá ser dentro dos próximos 30 anos, de 72 anos, me parece uma idade muito avançada. Talvez os 60 anos seja um limite interessante. Razoável. Um limite razoável. De relembrar que a idade para a reforma neste momento é de 64, certo? Exatamente. Portanto, já é uma idade de forma já acima do que seria o desejável. Aqui importa alertar por um grave problema, que é a insustentabilidade crónica do sistema de pensões. Temos de assumir, de uma vez por todas, que o sistema de pensões está falido. Temos de assumir isso e temos de assumir também que as soluções que têm sido apresentadas e que têm sido tomadas focam-se sempre num parâmetro, que é aumentar a idade da reforma. Portanto, se nós olhamos para este problema e vemos que a única solução, a única medida que é tomada é apenas aumentar a idade da reforma, a qualquer dia, como este estudo da OCDE refere, dentro de 30 anos, a idade será 72, acabamos por morrer a trabalhar e isso não é o que se pretende. Urge, de uma vez por todas, porque já é muito mau nós estarmos sempre a falar destes temas que são muito importantes para a vida dos portugueses e nada se faz. É importante que se faça o mais rápido possível alguma coisa. E na tua opinião, Diogo, qual seria a solução e as medidas mais acertadas? Neste caso, nós teríamos 3 possibilidades. Em primeiro lugar, mudar as regras do sistema. Em segundo lugar, apostar na dimensão demográfica, portanto, na questão de nós, por exemplo, no caso de Portugal, é um dos países mais envelhecidos, e aqui fomentar a natalidade, por exemplo, seria uma das hipóteses. E em terceiro lugar, a economia. Portanto, ter uma economia pujante e que, nessa vertente, tendo em conta também as incertezas derivadas da pandemia, também é muito difícil apostar nesta parte da economia. Destes 3 fatores, sem dúvida nenhuma, que a aposta deverá estar nas regras do sistema. É importante olhar para as regras do sistema, reformar o sistema de pensões, torná-lo mais dinâmico e torná-lo mais eficiente. Portanto, isso é possível. Há já várias propostas, vários modelos. O que não tem havido é ação, não tem havido vontade para mudar. E aqui não tem de haver ou não uma vontade para mudar. É urgente mudar. É extremamente necessário olhar para esse sistema de pensões. E o que é que tem sido feito sempre? É empurrar este problema com a barriga e os efeitos são sempre, ano para ano, negativos. Mas há que salientar que esta situação também se deve muito à crise anterior, provocada também pelo ajustamento da Troika e do governo do PST-CDS. Nós tendemos sempre a associar estes problemas, neste caso a falência do sistema de pensões, a crises. Nós todos os anos ouvimos falar em crises. Mas teve impacto. Tudo teve impacto. Portanto, este problema deriva de más políticas durante muitos anos, de vários governos. E convém reforçar que, nestes últimos 40 anos, o Partido Socialista governou, na sua esmagadora maioria, o nosso país. Portanto, a solução socialista leva-nos a estas situações. Obviamente que o PSD e o CDS governaram durante alguns anos, mas comparativamente com os anos que o Partido Socialista teve no governo, enfim, é uma diferença colossal. E importa referir que, no caso do ajustamento, o ajustamento deveu-se... Quem é que chamou a Troika? Toda a gente se lembra do ministro Teixeira dos Santos e do engenheiro José Sócrates,
a fazer esse anúncio ao país. E depois, quem teve de governar numas circunstâncias muito atípicas e com perda de soberania do nosso país foi o PSD-CDS. Exatamente, sim. Agora temos de olhar para um todo, mas não é razoável estarmos sempre a associar às crises. Temos de assumir este problema e dizer que, independentemente do partido que esteve no governo, temos de tratar desta situação. Nós tendemos a ancorar as culpas a alguma coisa. Isso já não interessa. Importa é resolver o problema. E nunca se resolve. E depois, quem sai sempre prejudicado são os do costume, que são os portugueses e a nossa geração. Os mais jovens, os mais velhos, os menos velhos, todos os portugueses querem ver isto resolvido e tem de estar na agenda da política em Portugal esta mudança. É importante relevar que dos 40 países avaliados, Portugal tem sido dos que mais tem subido a idade da reforma. Exatamente. Portanto, mais uma vez, estás a ajudar-me a justificar... Eu não estou a ajudar, estou só a constatar um facto. A constatar um facto acabas por ajudar. Sim. Porque nada se faz. Qual é que é a solução mais simples? Se nós estivéssemos num grupo de trabalho para resolver este problema, qual é que era a solução mais simples? Era aumentar a idade da reforma, ponto final, parágrafo, e o mais difícil é olhar para outras vertentes. E se nós sistematicamente não conseguirmos negociar, não conseguirmos chegar a outras alternativas, estaremos sempre, e é como este estudo indica, se nós continuarmos a agir da mesma forma, nós nunca teremos resultados diferentes a agir de maneira igual. E o que nós temos feito é agir sempre da mesma maneira e que teremos sempre resultados negativos. Nada fizemos diferente. Muito bem, para terminar, a solução seria a reforma deste sistema? Seria a mudança das regras, a implementação de um novo modelo de segurança social e é importante referir o seguinte, já há modelos muito credíveis, já há propostas de modelos muito eficientes, não falta vontade, falta a capacidade de dar o primeiro passo, de aplicar. E sem aplicação nós podemos estar com muitas teorias, com muitos estudos, com muitas boas vontades, mas não terá impacto nenhum e nós queremos que as mudanças, que surjam mudanças com impactos positivos na vida do nosso país. Muito obrigada, Diogo, pela tua presença em mais uma Informação Semanal. Desejo-te um bom fim de semana. Obrigado, Fátima, igualmente. Quanto a si, continua a acompanhar tudo o que acontece na região em novonoticias.pt ou na sua rede social favorita. Eu volto no próximo sábado para mais uma Informação Semanal. Bom fim de semana e boa noite. Informação Semanal com Fátima Moreira. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.